Minhas caras amigas, meus caros amigos, queria, em primeiro lugar, saudar o Presidente do Congresso Regional, meu amigo de há muitos anos, não digo há quantos, porque senão ainda ficamos mais velhos do que aquilo que já estamos. Um cumprimento ao Miguel Albuquerque, Presidente da Comissão Política Regional e do Governo Regional, e a toda a sua equipa. Um cumprimento especial ao Dr. Alberto João Jardim, ao Presidente e Vice-Presidente da Câmara de Ponta Delgada e aqui em representação da Região Autónoma dos Açores, ao Sr. Presidente da Assembleia Legislativa Regional, aos Srs. Dirigentes do CDS, e agora estou a correr com os olhos a ver se não me falha nada protocolarmente, mas um abraço a todos e a todos englobo nesta saudação. Eu queria começar por dizer uma coisa, e quem me conhece sabe que eu não sou nada de elogio fácil. Se tenho algum defeito, eu às vezes não elogiar quem já está a merecer o elogio, e eu devo dizer o seguinte: preocupa-me fortemente a degradação da vida política, como sabem, a degradação do regime e a degradação particularmente da vida partidária. A intervenção que acabamos de ouvir do Miguel Albuquerque, na sua qualidade, no seu conhecimento, no saber exatamente o que quer fazer e para onde vai, é hoje muito raro de se ouvir. Uma intervenção normal num congresso ou noutro sítio qualquer, teríamos aqui o seu principal líder político a dizer que subia 0,5% a 1% o imposto A ou o imposto B, ou que ia reforçar esta rubrica ou tirar a outra, tudo aquilo que pudesse dar uma notícia simpática e popular perante o povo. Não assistimos a nada disso. Nós assistimos a um caminho firme e seguro que, obviamente, como tudo na vida, dadas as circunstâncias mundiais neste momento, pode falhar. Mas se falhar não é por falta de conhecimento, não é por falta de não saber para onde está a ir, não é por falta de seriedade perante as pessoas, é por uma outra qualquer circunstância. Porque aqui o PSD, na Madeira, tem um governo que sabe o que está a fazer, sabe para onde caminha e está a ver lá à frente, como diz o Miguel, para lá do próprio horizonte. É um orgulho e para mim é uma satisfação chegar a uma reunião política em 2022 e ainda conseguir ouvir uma intervenção desta qualidade que eu tinha saudades de ouvir há muitos anos. Bem estaria ao PSD e bem estaria ao país se tivéssemos muitos líderes políticos assim. Mas aqui na Madeira a característica é exatamente essa, como já foi referido. Se nós olharmos àquilo que era, como eu tenho dito muitas vezes aqui na Madeira, o que era a Ilha da Madeira em 1974 e o que é a região autónoma da Madeira em 2022, em tudo aquilo que o Miguel Albuquerque referiu, em tudo aquilo que ele não referiu na obra concreta, como as estradas, na saúde, na educação, no turismo, na vida cultural, em tudo. Na vida cultural até do mais profundo que tem, na forma de ser e de estar de cada cidadão, aquilo que o PSD fez na Madeira
e aquilo que os madeirenses fizeram pela região autónoma é realmente exemplar em Portugal. Portugal tem aqui o exemplo, nesta sua região autónoma, como é que podemos fazer um país diferente. Basta copiar, basta fazer igual àquilo que nestes 40 e tal anos foi feito na Madeira. Isto comprova, em primeiro lugar, como é evidente, e os Açores para aqui são chamados também, que o centralismo é algo de retrógrado e que a descentralização é algo que potencia o desenvolvimento. Depois dele potenciado, é preciso ter homens e mulheres capazes para gerir politicamente, economicamente, socialmente a região, como nós aqui tivemos muita gente, liderados pelo Dr. Alberto João Jardim e pelo Dr. Miguel Albuquerque. A base de partida é descentralização, neste caso aqui concreto, a autonomia. A seguir, é o povo madeirense ter sabido escolher sempre aqueles que estavam preparados para fazer aquilo, para construir aquilo que aqui foi construído. Nós estamos a iniciar, ou vamos iniciar, uma nova legislatura. E esta nova legislatura que nós vamos iniciar, inicia-se e vai-se desenvolver em função daquilo que foram os resultados eleitorais das legislativas de 2029 e de 22. E as legislativas de 22, de há um mês atrás, um mês e pouco atrás, tiveram um resultado que é, obviamente, negativo para o PSD. Vale a pena estar a esconder as coisas. É duplamente negativo. É negativo porque não ganhamos e é negativo porque o adversário que ganhou ainda por cima ganhou com maioria absoluta. Ponto final, parágrafo. Agora, aquilo que nós devemos fazer é analisar as razões porque é que assim foi, para que possamos desenhar o nosso futuro de acordo com aquilo que é a realidade que realmente temos e não aquela que construímos virtualmente ou que gostaríamos de ter. E se nós olharmos para o resultado eleitoral, nós temos algumas marcas evidentes. Primeira marca, nós temos a esquerda, PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE, que no seu conjunto perderam 410 mil votos. Portanto, alguém ganhou estes 410 mil votos. A abstenção baixou em 400 mil votos. Alguém foi buscar estes 400 mil votos. Os pequenos partidos, os votos brancos e os votos nulos, aqueles partidos pequeninos, todos juntos, perderam 250 mil votos. Alguém foi buscar os 250 mil votos. E o CDS perdeu 130 mil votos. Também alguém foi buscar esses 130 mil votos. Isto foi o que aconteceu de um lado. Quem cresceu com estes votos? Cresceu a nossa direita, o Chega e a Iniciativa Liberal, 550 mil votos. Cresceu o Partido Socialista, 430 mil votos. E cresceu o PSD, 200 mil votos. Estes três cresceram nestas medidas, os outros perderam naquelas medidas. Portanto, o que é que isto significa? Um fortíssimo crescimento à direita do PSD, que são exatamente 550 mil votos. Um crescimento ainda mais forte à direita do PS, que são 615 mil votos, são os que eu disse, somados com o que nós ganhamos, deduzidos do que o CDS perdeu. Uma razia brutal na extrema-esquerda, e um ganho significativo, em parte de perfil conjuntural, do Partido Socialista. Portanto, nós tivemos um voto útil fortíssimo à esquerda, em que o Bloco de Esquerda e o PCP são arrasados e o PS é que ganha esses votos, e ganha esses votos do PCP e do Bloco de Esquerda com o receio do PSD ganhar as eleições, porque tudo indicava que estávamos em situação praticamente de igualdade e, portanto, podíamos ganhar. E eu penso que aí a rejeição não foi ao próprio PSD, a rejeição foi o receio de trazer para a esfera do poder o Chega e a Iniciativa Liberal. No que ao Chega concerne, fomos claros a dizer que não seria assim, mas as pessoas não acreditaram. No que concerne à Iniciativa Liberal, não, dissemos que dialogávamos. E eu penso que este fenómeno é que deu o voto útil. Mas temos mais três razões que me parecem importantes e que são realmente determinantes para aquilo que no futuro devemos fazer. Primeiro,
nós temos em Portugal um crescimento da população dependente de subsídios públicos absolutamente brutal. E essas pessoas são normalmente mais para a esquerda e particularmente para o PS do que são para a direita. Tem a ver naturalmente com o subsídio de desemprego, que obviamente tem de existir, o rendimento social de inserção, que obviamente tem de existir, mas tem depois também a ver com a quantidade de funcionários públicos que não tendem normalmente para o PSD, e depois com dois aspectos nucleares que agora é preciso ter cuidado. Primeiro, os reformados, que na sequência da Troika nunca mais se ligaram ao PSD e ficaram contra o PSD, e agora uma nova circunstância que vale muita gente, que é a questão do salário mínimo nacional. Porquê? O salário mínimo nacional não é um subsídio. Não é. Mas até há 6 anos atrás, o governo determinava o salário mínimo nacional, mas havia uma consciência por parte da população portuguesa que o valor que se determinava estava diretamente ligado à capacidade da economia e à capacidade das empresas. E aquilo que o Bloco de Esquerda, o PC e o PS fizeram é que foi dizer aos portugueses, não é assim. Nós determinamos o que queremos e as empresas têm de cumprir. E ao fazerem isso, e realmente assim foi, há a consciência neste momento nos portugueses que o salário mínimo nacional não depende da economia, mas depende da vontade daquilo que cada governo em cada momento tem para dar. E absorveram a ideia de que o salário mínimo nacional é como um subsídio, o governo determina e aquilo tem de ser pago, apesar de não serem as finanças públicas que pagam o salário mínimo nacional. E com isto nós viemos acrescentar largos milhares de pessoas que no futuro, face à política económica do Partido Socialista, ainda vai ser pior, porque aquilo que nós estamos a fazer é esmagar o salário médio contra o salário mínimo nacional. Depois tivemos uma terceira circunstância, que são as promessas fáceis do Partido Socialista. Seja esta do salário mínimo nacional, seja a descida dos impostos, eles que aumentaram os impostos de uma forma brutal, fizeram uma campanha a dizer que iam descer os impostos e os impostos diretamente sobre o rendimento das pessoas, que é para captar o voto mais fácil. Isto que o PS fez na campanha eleitoral é a antítese do discurso que nós ouvimos aqui há bocado do Presidente do Governo Regional da Madeira. É prometer apenas em função do voto, independentemente de significar desenvolvimento ou atraso para o país. Para o Partido Socialista não interessa isso. Para o Partido Socialista interessa como é que eu consigo conquistar o voto para o domingo que vem aí. O futuro logo se verá, porque o futuro não interessa assim, e quando tivermos outras eleições, vamos prometer outra coisa para voltar a enganar as pessoas, que muitas delas até parece que gostam de ser enganadas. E, finalmente, a quarta razão que eu entendo que teve efeito nesta eleição foi algo que eu sou incapaz de fazer. Não consigo, é superior à minha maneira de ser, que foi o PS deturpar o nosso programa. Dizer que nós queríamos privatizar o Serviço Nacional de Saúde, que não estava em nenhum lado e que é mentira. Dizer que nós queríamos privatizar a Segurança Social, que não está em nenhum lado, é mentira e seria um completo disparate fazer-se uma coisa destas. Ou dizer que nós somos contra o aumento do salário mínimo nacional. E estas mentiras surtiram efeito. Mas nem que agora voltássemos a repetir a campanha eleitoral, eu podia ajustar alguma coisa. Uma coisa que eu nunca ajustaria era fazer da mentira uma política e uma tática para arranjar votos. Não se faz isto. Isto não é correto. Isto não é qualidade. Por isso, em conclusão a isto que são os resultados eleitorais, nós tivemos uma deslocação enorme do eleitorado da esquerda para a direita. Ou seja, da extrema-esquerda para o PS, do PS para o PSD e do PSD depois para o Chega e para a IEL. E esta é a nova realidade com que nós estamos confrontados. E o que é que isto significa no sistema partidário e na política nacional? Qual será o futuro do sistema partidário nestas circunstâncias? Como há bocado referi,
Eu tenho uma enorme preocupação, penso que todos aqui terão essa enorme preocupação, mas a minha seguramente que é maior, porque pela experiência que eu tenho, enfim, a vida política que já levei e pelo conhecimento que eu tenho da realidade, conheço todos os principais protagonistas diretamente, conheço as pessoas, nós todos temos a preocupação com a degradação do regime e a degradação da nossa democracia. Nós vivemos numa democracia total do ponto de vista formal, mas nós vivemos numa democracia cada vez mais fraca do ponto de vista substantivo. E essa degradação dessa qualidade, e por isso eu tanto enalteci o discurso que acabamos de ouvir aqui, leva a uma baixa de qualidade dos protagonistas. E ao baixar a qualidade dos protagonistas, baixa a capacidade dos governos resolverem os problemas efetivos das pessoas. E ao assim acontecer, as pessoas afastam-se da política e tendem a fugir para os extremos, que são o sítio onde repousam por força do seu descontentamento. Como a Revolução do 25 de Abril foi feita da esquerda contra a direita, é evidente que hoje toda esta governação de 40 e tal anos é vista, e realmente, como mais à esquerda, logo aqueles que estão contra puxam mais pela extrema-direita do que pela extrema-esquerda. E é isto que nós temos à nossa frente. Ou somos capazes de reformar o sistema, conferir nova credibilidade ao sistema. Ouvirmos mais discursos como ouvimos do Miguel Albuquerque sem ter que achar qualquer coisa de extraordinário, achar qualquer coisa de mais normal que quem lidera sabe melhor o que estamos a fazer. Ou nós conseguimos isso, ou obviamente a degradação acentua-se, crescem os extremos e neste caso é justamente a direita e a extrema-direita que vai crescer. Com propostas concretas que resolvem a nossa vida? Não. Mas com um discurso que satisfaz emocionalmente aqueles que estão desagradados com tudo que veem e não têm esperança naquilo que veem. E por isso, para mim é absolutamente vital que a estratégia do país tem de ser, não pode ser de outra maneira, que não seja ter a coragem de reformar tudo aquilo que está enquistado e que é fruto da acumulação de quase 50 anos de um sistema que não teve capacidade para se regenerar, particularmente no quadro de uma sociedade que muda tão rápido, que nós nem nos apercebemos, como disse Miguel Albuquerque, e portanto se a sociedade muda e o sistema não muda com a sociedade, não está o sistema capaz de responder à sociedade de hoje, que é muito diferente daquela que era há 50 anos atrás. E se as ditaduras não têm qualquer capacidade para fazer isso, e ao fim de algum tempo, obviamente morrem, a não ser que levem a força até ao extremo, já as democracias deviam ter a capacidade, e têm, de se regenerar. Porquê? Porque na democracia as pessoas mudam, não permanecem no sistema. E, portanto, os presidentes de Câmara mudam, os deputados mudam, os ministros mudam, os governantes regionais mudam, tudo muda. E, portanto, como muda, vêm outras pessoas. E, portanto, esta mudança deveria ser a riqueza que permitia mudar também o sistema e adaptá-lo à sociedade. A verdade é que não tem acontecido isto e tudo isto tem sido enquistado. E por isso eu acho que neste enquadramento a solução do PSD não é virar à direita ou virar à esquerda ou virar acima ou virar abaixo. A solução do PSD é continuar social-democrata, defender as nossas ideias de desenvolvimento económico, de desenvolvimento social e procurar captar o voto daqueles que estão descontentes, mas cuja solução não é solução nenhuma através dos extremos, a solução é através do equilíbrio, através do bom senso, através daquilo que é realmente a social-democracia, que é evidente que a social-democracia hoje não é exatamente a mesma coisa que era há 50 anos atrás. Porquê? Porque aquilo que é a realidade de hoje não é a mesma de há 50 anos atrás. Mas o valor da liberdade, da democracia, do desenvolvimento económico, da solidariedade, da justiça social, da igualdade de oportunidades, esse é sempre e tem de ser sempre a nossa matriz. As soluções é que têm de ser adequadas em cada circunstância àquilo que a sociedade é. E o que é que tem isto hoje a ver com aquilo que é o desenvolvimento de Portugal? O nosso presidente do PSD Madeira falou do desenvolvimento da Madeira e, em parte, também do país. Eu olho para o país
e não posso ser tão otimista quanto o Miguel é relativamente à Madeira, porque não temos no país aquilo que temos aqui na Madeira. E no presente nós temos dois grandes condicionamentos. Um é a guerra, dois são mais 4 anos e muito, não é quase 5, mas 4 anos e 8 meses, ou não sei o quê, de governação do Partido Socialista. Foi aqui referido, e bem, pelo Miguel Albuquerque. Nós temos a inflação a subir. A inflação estava a subir pela escassez de matérias-primas decorrente da paralisação da economia mundial no quadro da pandemia. Hoje, acrescentamos a isso as condicionantes por força da guerra que estamos a viver e das sanções que, muito bem, estamos a infringir à Rússia. A verdade é que os portugueses têm de estar conscientes daquilo que todos nós também vamos ter de pagar por essas sanções que temos de impor à Rússia e que são absolutamente fundamentais para o equilíbrio e para a paz mundial. Temos de o fazer, mas temos de o fazer conscientes daquilo que para isso temos de pagar. O crescimento da inflação significa perda de poder de compra. Significa aumento das taxas de juros que se refletem primeiro no bolso de cada um que tem uma dívida para pagar pela casa, pelo carro, pelo frigorífico, por qualquer coisa que comprou a crédito, e significa também o orçamento do Estado, por cada variação na taxa de juros. Tal é o estoque enorme de dívida pública, significa de imediato a despesa a crescer, o que quer dizer que se tem de cortar noutras despesas onde gostaríamos mais de as fazer. A falta de matérias-primas e esse preço significa um menor crescimento económico, menor potencial de crescimento económico. Significa menos investimento, significa menos crescimento, significa menos para distribuir. Temos de conseguir ter o antídoto para isto, que é a cadeia normal que temos à nossa frente. Temos agora de ter políticas adequadas para minorar ao máximo isto que agora temos. E aqui eu não posso deixar de dizer uma coisa relativamente ao Governo. Não é uma coisa, são duas. A primeira é que face ao aumento do preço dos combustíveis, do qual na origem, obviamente, a responsabilidade está na pandemia, está na guerra. Mas depois a responsabilidade está na carga fiscal brutal que este Governo lançou sobre os combustíveis. E, portanto, impunha-se que o Dr. António Costa pelo menos cumprisse aquilo que disse que ia fazer quando aumentou o imposto sobre os combustíveis e que disse que quando o crudo subisse ele baixava o imposto. O crudo já subiu e ele não baixou o imposto. Esta é a primeira coisa que eu tenho a dizer e que o Dr. António Costa devia baixar agora e fazer aquilo que prometeu. Mas permitam-me que vos alerte para a segunda coisa que eu quero dizer e que ainda não vi em lado nenhum. É que o Governo, o Orçamento do Estado, está a ganhar dinheiro com o aumento do preço do petróleo. Porquê? O ISP são valores fixos, mas o IVA são 23% sobre o global do preço do crudo mais os outros impostos. Portanto, os 23% que incidiam sobre X, agora incidem sobre um X maior e 23% sobre um X maior é muito mais. Portanto, o Governo pode baixar os impostos, pode porque neste momento está a ganhar muito mais dinheiro do que aquilo que ganhava quando a gasolina e quando o petróleo estavam mais baratos. E, portanto, impõe-se que cumpra isso, que baixe os impostos. E, acima de tudo, consegue baixar, sem baixar aquilo que era a receita que tinha antes. Não é, portanto, justo nem honesto aquilo que está a fazer. Bom, no futuro nós vamos ter uma menor globalização, porque o mundo vai mudar geoestrategicamente e vai haver, desde logo, a Rússia mais isolada. E por isso nós temos 2 pontos nesta questão da guerra que são absolutamente fundamentais. Em primeiro lugar, estrangular a economia da Rússia e estrangular o desenvolvimento da Rússia. Disso não há dúvida. Nós temos de fazer isso e pagar o preço que para isso tem de se pagar. Mas depois há um outro ponto
muito relevante e que é difícil de engolir, mas tem de se engolir, que é, nós temos de ser capazes de dialogar com a Rússia. Porque se não formos capazes de dialogar com a Rússia, e particularmente se nós encurralarmos o ditador, se ele não tiver saída possível, vamos todos sofrer uma consequência brutal. E por isso, por mais que nos possa partir o coração, nós temos de pôr a cabeça, a lógica, acima de tudo. E por mais que ele não mereça uma palavra, tal é o desprezo que penso que todos nós sentimos por ele, infelizmente não se pode cortar o diálogo, porque o diálogo será pior para todos nós e até pior para muito povo russo, que seguramente bem gostaria que isto fosse diferente e não tem capacidade nem forma de o fazer. E, portanto, o estrangulamento do desenvolvimento deles, isso é absolutamente vital. Mas manter um corredor de diálogo que permita acabar com isto, de uma vez para sempre, que não tem jeito nenhum, nunca teve jeito nenhum à escala da história mundial, menos jeito tem hoje, no ano 2022, no século XXI, uma coisa deste género, uma barbárie deste género, principalmente depois das lições que todos temos da história e que seguramente a todos nos revolta. Vou, meus amigos, terminar referindo apenas porque é que é para mim também uma preocupação mais 2 anos, mais 4 anos e tal de governação do PS. Nós tivemos dos piores crescimentos da União Europeia com as sucessivas governações do Partido Socialista. O Partido Socialista tem um modelo de crescimento económico que é exatamente o contrário daquilo que se tem de fazer. Nós temos de desenvolver a nossa economia pelo lado da oferta, pelo lado da produção, porque ou produzimos mais e melhor ou não temos para distribuir. Fazer o contrário, como o PS faz, que é procurar induzir o crescimento pelo consumo, é um erro de todo tamanho. Aliás, foi esse erro que levou em tempos a termos de chamar a Troika por força do déficit externo. E todos entendem. Nós só podemos distribuir o que verdadeiramente produzimos. Nós não podemos distribuir aquilo que não temos. Há circunstâncias, houve circunstâncias na história em que era assim que se podia fazer. Com as economias fechadas, podia-se fazer isso. Hoje, com a economia completamente aberta, quando nós fazemos isso, geramos dívida aqui e geramos produção fora das nossas fronteiras. É um erro, já lá vai o tempo de Keynes. Hoje é completamente diferente. E é isto que o PS tem feito. Procurar conquistar votos e simpatias, distribuindo aquilo que não há para distribuir e empenhando o futuro do país. Se o PS continuar assim, isto é obviamente um motivo de preocupação, porque vamos ter mais 4 anos desta forma. E por isso, as políticas amigas do investimento e da exportação, que é aquilo que nós temos de fazer para depois ter para distribuir, é aquilo que o PS não faz. A redução da carga fiscal, certo, globalmente, certo, mas particularmente sobre aqueles que criam os empregos e que pagam os salários, que são as empresas. Começar pelo princípio, não começar pelo fim, porque pelo fim a coisa dá errado. Ou a simplificação da legislação fiscal, ou a desburocratização da sociedade, ou a melhoria da qualidade da formação profissional, ou o funcionamento da justiça, que não é nenhum, como sabemos, ou a flexibilidade da legislação laboral, ou as medidas para a capitalização das empresas, tudo fundamental. Tudo que o PS não fez. Pode o PS encher o peito e dizer: ganhei as eleições, logo é assim que vou continuar. Tem essa legitimidade democrática. Isso é verdade que tem. Mas o futuro do país não pode ser assim. O PS vai fazer o contrário daquilo que tem de ser feito. E no que concerne à questão do salário mínimo nacional, que eu tantas vezes repeti, mas obviamente as pessoas nas eleições preferiram aquilo que é mais imediato. Alguém que diz: eu dou 900 euros dentro de 3 anos, ou lá quanto tempo é que ele disse, naturalmente que as pessoas pegam e vão. Mas eu, o que disse é que o salário mínimo nacional deve subir pelo valor da inflação, crescido da produtividade, do crescimento da produtividade. E depois, mais um bocadinho, para forçar uma economia que não pode ser competitiva pelos salários baixos. Aquilo que está o PS a fazer, marcando um valor que as empresas não estão capazes, só dá isto. E não é preciso ser economista para as pessoas entenderem. Ou dá desemprego, porque as empresas não conseguem, ou então as empresas conseguem. Não dá desemprego, mas dá empresas a não ter capacidade de aumentar os salários mais altos.
dá o salário médio nacional a encostar ao salário mínimo. E sabem o que isso significa? Isso significa que todos aqueles jovens que adquiriram formação, que querem apostar no seu futuro, que querem apostar no futuro na sua terra, o horizonte que têm são salários de 1.200, 1.300, 1.400 euros. E por isso vão embora e emigram. E aí nós estamos a formar as pessoas. Aquelas que são capazes de ajudar a produzirmos produtos com maior valor acrescentado, que mais conhecimento incorporado, que podemos vender mais caro e pagar melhores salários. Essas pessoas vão-se embora fazer isso para outros países. E nós importamos mão de obra de países mais atrasados que nós, uma mão de obra que não é qualificada, onde esses países não apostaram nesses jovens para o seu desenvolvimento e nós perdemos os jovens nos quais nós apostamos. E a questão do salário tem a ver com isso, porque todos sabemos, nenhum de nós tem dúvidas, o salário mínimo nacional é muito baixo. Ainda que o salário mínimo nacional não fosse os 900 que António Costa quer dar e fosse 1.000, era baixo. Para um país desenvolvido é baixo, tem de ser mais. Então temos de lutar para que seja mais. Mas lutar para que seja mais de uma forma séria, produzindo mais, tendo mais riqueza e trazendo aqueles que são mais desfavorecidos para o nosso patamar, melhorando a classe média e não para ganhar uns votos, dar cabo do futuro do país e dar cabo do futuro da juventude. Por isso, meus amigos, termino como comecei. Nós temos muitos caminhos, naturalmente, à nossa disposição. Mas temos de ter coragem para reformar. Coragem para saber ler a realidade, ler o futuro e ter uma estratégia adequada. Não é fácil, mas Portugal tem uma forma mais direta de o fazer. É pôr os olhos naquilo que se fez na Madeira, copiar e fazer igual. Muito obrigado por tudo aquilo que fizeram pela Madeira, que fizeram por Portugal e que estou convencido vão continuar a fazer. Viva o PSD, viva a Madeira, viva Portugal!